A história do Natal é cheia de imagens que todo mundo conhece, né? Mas poucas são tão cheias de mistério quanto a dos três reis magos. E se a gente pensar que a jornada deles foi muito mais do que só um conto de Natal? Ah, a gente conhece bem essa cena. Homens sábios, vindo lá do Oriente, seguindo uma estrela super brilhante, carregando presentes preciosos. É aquela imagem clássica que enfeita presépios no mundo inteiro. Pois é, a fonte que estamos analisando hoje sugere que por trás dessa história existe, na verdade, uma estrutura. Um caminho simbólico, com 4 passos bem definidos, quase como um mapa que leva da busca por conhecimento até o encontro com a sabedoria. Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente vai explorar essa jornada, que começa com essa ideia de jornada à sabedoria, e depois vamos seguir passo a passo o sinal, a orientação, as escrituras, o encontro e, claro, no final, o que significavam aqueles presentes. A narrativa que está em Mateus, capítulo 2, parece ser bem mais do que só um relato histórico. A interpretação que vamos ver aqui enxerga tudo como uma grande metáfora. Uma metáfora para uma jornada espiritual, sabe? Uma busca por um entendimento mais profundo. E afinal, quem eram esses magos? Bom, a fonte deixa bem claro, não eram feiticeiros, nada disso. Eles eram, na verdade, os grandes estudiosos da antiga Babilônia. Sabe, o tipo de gente que examinava os céus, estudava astronomia, alquimia e até textos antigos de vários povos em busca de conhecimento. E o ponto de partida para essa jornada incrível foi uma única profecia antiga. Eles acreditavam que essa passagem de um texto hebraico era o sinal do nascimento de um rei e que uma estrela no céu seria o gatilho para começar a busca. Então, esse caminho deles pode ser dividido, olha só, nesses 4 estágios bem distintos. Cada um deles é um passo crucial nessa transição da incerteza para a revelação. Vamos analisar o primeiro. O primeiro passo dessa jornada começa justamente onde a luz é mais visível, na escuridão. A metáfora aqui é muito poderosa. A fonte argumenta que o sinal divino, a estrela, só podia ser visto com clareza na escuridão da noite. Da mesma forma, um sinal de esperança ou de direção muitas vezes surge em tempos de confusão, de incerteza espiritual. Vamos para o passo 2, e aqui a jornada dá uma virada bem inesperada. A estrela, aquele grande sinal no céu, de repente, não era mais o bastante. Pensa só, depois de uma viagem exaustiva de mais de 800 quilômetros atravessando desertos e montanhas, a estrela leva eles até Jerusalém, o centro do poder. Mas ali, o sinal desaparece. Isso força eles a fazerem algo novo, buscar orientação humana, perguntando direto para o poder local, o rei Herodes, onde encontrar o recém-nascido rei. Essa orientação humana, por sua vez, acaba apontando para uma fonte de conhecimento mais absoluta. O passo 3 é sobre consultar os textos sagrados. Herodes chama seus estudiosos, e são eles que fornecem a peça que faltava no quebra-cabeça. Eles não olham para as estrelas, mas para os seus próprios textos, e encontram esta profecia de Miqueias que aponta ao local exato: Belém. Para explicar a função das escrituras nesse processo, a fonte usa uma analogia muito legal. Pensa numa orquestra sinfônica. O segredo da harmonia é uma ferramentinha chamada diapasão. Ele produz uma nota padrão, um Lá a 440 Hz, que é exatamente a mesma em qualquer lugar do mundo. É o padrão absoluto. Agora, o que é bem interessante aqui é a comparação. Sem um padrão como o diapasão, cada músico afinaria seu instrumento como bem entendesse e o resultado seria um caos sonoro, uma bagunça. Com o diapasão, todos se alinham ao mesmo padrão e o resultado, a harmonia. E aqui está a conclusão da analogia. A fonte argumenta que as escrituras funcionam como o diapasão da vida, um guia que não muda, que oferece um padrão para alinhar as diversas áreas da existência, transformando o caos em harmonia. E isso nos leva ao clímax da jornada, o quarto e último passo, onde todas as peças finalmente se encaixam. Com a informação precisa das escrituras em mãos, a estrela reaparece no céu. Agora, o sinal celestial e o texto sagrado trabalham juntos, guiando eles na curta distância final de Jerusalém até Belém. Não só a cidade, mas a uma casa específica. E com esse encontro, a jornada física termina, mas a revelação continua. Ela se aprofunda através dos presentes que eles oferecem. Segundo a análise, cada presente é uma peça de um quebra-cabeça simbólico sobre a identidade da criança que eles encontraram. Os presentes funcionam como uma declaração profética em 3 partes. Primeiro, o ouro, o metal da realeza, né? Reconhecendo que estavam diante de um rei.
Depois, o incenso, uma resina aromática usada nos templos, reconhecendo um sacerdote, uma ponte entre o divino e o humano. E, por fim, a mirra, uma substância amarga usada para embalsamar, apontando profeticamente para um futuro sacrifício. Então, recapitulando o caminho, tudo começa com um sinal divino na escuridão. Esse sinal leva à necessidade de orientação humana, que, por sua vez, aponta para as Escrituras como um padrão absoluto. E, por fim, as Escrituras levam ao encontro final. O ponto crucial é este: a jornada foi transformadora. Eles partiram como estudiosos em busca de conhecimento, mas ao final do caminho encontraram algo maior, a própria sabedoria personificada. Não era sobre acumular fatos, mas sobre um encontro revelador. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se esse caminho antigo, do sinal na escuridão, da busca por orientação e da consulta a um padrão é um modelo atemporal, em que ponto dessa jornada as pessoas podem se encontrar hoje? Na escuridão, esperando um sinal? Ou talvez já com o mapa nas mãos?